Salve, salve rapaziada, boa noite, boa noite. Estamos aqui ao vivo. Já venho pedir desculpas por alguma falha que ocorreu nessa transmissão. Estamos numa experiência para darmos prosseguimento nesse programa semanal ao vivo. Então, toda quarta-feira às 23 horas tentaremos fazer ao vivo. E hoje, em especial, estamos aqui com um convidado, o Wilson, da WR, Dona Ellen e o William. São pessoas que participam da minha vida, né, comercial. Conheci ele comercialmente e criei uma afinidade com ele, me dei bem com ele, com a família. E por isso ele é meu convidado do primeiro programa ao vivo a ser exibido aqui. Né, tá piscando, tá gravando. E agradeço aí a presença de vocês. E vamos tentar fazer um programa diferente de tudo que já foi feito. E mostrar um outro lado, né, da gente que anda de moto, não é só aquele lado da rua, vai pra lá, vai pra cá. A gente tem um lado família também, dos seres humanos, temos sonhos, desejos, e através do nosso trabalho a gente tenta fazer essas coisas, né? E no Wilson vi isso, ele me ensinou várias coisas assim, pouco tempo que eu conheço ele. E ele é um cara batalhador, família, toda a família unida, e isso me deu uma nova força para, sabe, tentar novos horizontes, e tamo junto. William Ribeiro. Boa noite, Kleber, tudo bem? Então, a gente veio aqui prestigiar você nesse programa, a gente ficou muito feliz de você ter chamado a gente para ser o primeiro convidado, e a gente espera muito sucesso de você. Beleza. O William, ele vai participar agora das 500 milhas? Isso. Vai ser a largada quando? Ainda não está definido, mas sexta, sábado e domingo a gente já vai pro treino. Beleza. Então, e o Wilson é o realizador de tudo isso, né? Deu essa possibilidade pro William, né, dele andar na pista para tirar ele da rua. Com certeza. Porque lá o pessoal é tudo atleta, né, meu? Só, não tem vício, não tem nada, você entendeu? Então eu achei que era um lugar bacana para ele, né? Ficar, né? E como eu estou entre amigos, e o pessoal deu essa oportunidade para ele treinar lá, você entendeu? Certo. Tem alguns professores que deu uma força para ele, o Cerciari, você entendeu? Então, eu tá entre famílias, né, meu? Então, e com isso você dá a possibilidade para ele também dele não andar na rua antes de ser habilitado, né? Que é uma coisa que a gente está batalhando também, né? Ele é um exemplo disso. Né? Com certeza, ele só anda só no autódromo, ele não anda na rua. Jamais vai andar na rua sem estar habilitado, né? Então, ele serve de exemplo para essa molecada aí, né? Eu sei que é difícil, né? Falar, pô, meu, molecada vai lá, compra uma moto, a gente não sabe de que jeito, né? Vende sei lá o que, vai lá e compra escondido do pai. Não vou falar que eu já fiz isso, mas porque meu pai nunca permitiu isso também, entendeu? E mesmo se eu fizesse isso, chegasse com alguma coisa lá que eu tivesse comprado, né? Mesma coisa. Meu Deus do céu, ele falou, meu, você está de brincadeira. Então, a gente tem que esperar, tudo tem sua hora, né? E o William é um exemplo disso. Ele vai fazer o quê? Ele vai andar de moto na rua quando tiver 18 anos. Exatamente. Não, e ele merece, porque ele trabalha com a gente, é bem esforçado, você entendeu? Ele vende as peças nossas, comercializa nossos escapamentos, você entendeu? O moleque é guerreiro mesmo, estuda. Deu umas mancadinhas na escola lá, você puxou a orelha dele. Melhorou bastante, né? Danadinho. Depois que você chamou a atenção dele, cara, ele melhorou bastante, estudou bastante, passou direto. Praticamente nem ficou de recuperação. Legal. Ele me surpreendeu, sinceridade. Bacana. Também tive que tirar a moto dele, algumas regalias, né, meu? Mas, você sabe, né? Senão fica muito fácil, né? Não pode. Eu sempre falei pra ele. E bacana, né? Porque também, você é do meu tempo, assim, eu tive uma criação diferente daqui, essa molecada tá tendo hoje, né? Com certeza. As oportunidades que essa molecada tem com a mídia, né? Muita informação. No seu tempo já tinha alguma coisa, que você não é garoto novo, né? Eu já sou mais tiozão, mas pô, no meu tempo não tinha computador, não tinha nada disso, na molecada não ficava. Bicicleta pra gente comprar, uma era 60 pagamentos, você entendeu? Era um caminhão de dinheiro. Então assim, né, essa molecada deve dar valor também para tudo isso que eles têm na mão, né? Não querer abusar, né? E vamos sempre continuar pregando isso aí para a molecada não andar de moto enquanto não tiver habilitado, não tiver 18 anos. E é por aí. Nós temos alguma pergunta aí, Ricardinho, interessante?
interessante. Então, boa noite aí, Clebão, boa noite, Wilson aí, da WR. Então, vamos dizer assim pro web espectador. KLE621@wntv.com.br. Esse é o e-mail para mandar algumas perguntas para a gente tentar responder aqui. Isso, se quiser mandar uma pergunta, um salve, dentro do possível. A gente Esse e-mail está aberto aí, para pessoal. Tá aberto. KLE621. Isso. KLE621@wntv.com.br. Beleza, então na hora que tiver uma pergunta interessante aí, você pode chamar a gente. Fechado. Beleza? E queria comentar, né, daquela ação que nós fizemos lá no Natal. Foi uma coisa bem gratificante. Foi graças a você que isso conseguimos realizar, né? Você cedeu lá a sua empresa. Não, graças a nós, graças a você, que você mesmo deu a ideia e eu participei, você entendeu? Eu falei, Clebão, visto sua camisa, vamos que vai dar certo. Mas assim, eu quero que você entenda que o seu espaço físico foi muito importante pra gente, né? Não, com certeza. Você deixou de comercializar alguns dias lá que nós fizemos, né, algum evento lá, vamos dizer, atrapalhamos o seu comércio, mas vocês, né, isso aí não foi nada, né, para você? Não, para mim não, porque para mim a satisfação maior foi ver as crianças receberem aqueles donativos que teve pessoas que eu até fiquei de boca aberta, o cara gastou 90, 100 reais de Sedex para mandar o brinquedo. Nossa, aquilo ali me deixou, sabe, gratificante, né? Você não tem noção. A gente pode continuar acreditando no ser humano, né? Que existem pessoas do bem, né? E assim, a gente queria não fazer isso em épocas comemorativas só, né? Fazer isso direto, mas fica difícil também pra gente encampar e montar um negócio para, né, tipo, fazer uma instituição da gente. Então, na medida do possível, vamos tentar ajudar dessa forma, né? Com certeza. Até depois que aconteceu o fato, aconteceu a arrecadação, a gente distribuir, as outras pessoas que estavam em volta da gente, depois eles queriam colaborar. Pô, Wilson, por que você não me chamou? Mas eu chamei. Só que infelizmente, até eu fiquei com medo, como você ficou com medo, que os brinquedos que tinha seriam poucos, que você mesmo dispôs de R$1.000 do seu bolso. Você entendeu? A gente foi lá, comprou os presentes lá, você entendeu? Você também mais de 1.000 você dispôs. Só que eu fiquei com medo, porque eu fiquei com medo de decepcionar as crianças. Sim. Essa foi a grande realidade. Cara, eu não dormia à noite, eu parecia que, sabe, tinha coisa ali que não tinha explicação. Foram dias de loucura assim, mas foi gratificante para mim também. Nunca tinha acontecido isso, eu já tinha feito isso, mas de uma forma diferente. Lá em Santos, né? A esposa da pessoa que eu trabalho, ela fazia isso, a gente ia lá no correio, né, pegava algumas cartinhas, mas na favela, lá em Santos, no Morro da Ana Sintra. E lá você escolhe assim, tipo, ruas próximas, e pegava lá 5, 6 pedidos, e tipo assim, porque a criança queria mesmo, ela tinha pedido, boneca tal, a gente ia lá, comprava, olhia dedo, eu batia na casa, o Papai Noel mandou entregar isso pra você, ele não pôde vir, legal. Então a partir dali eu comecei a falar, pô, isso é bacana, né, você mexer com o ser humano desse jeito. A melhor coisa que tem é poder ajudar. Vamos responder um pouquinho, já tá bombando aqui. Então vamos lá, o William Teles, de Passo Fundo, acho que é Rio Grande do Sul, você sabe que lhe acompanho desde os tempos da XJ. Ele está devendo a luva, falar para ele, ao Punestar. Do vídeo Top Speed subindo a Serra da Anchieta. Tá bom. Então fala aí para nós, como você lidou com a situação de seu vídeo XJ6 voltando no trabalho atingir altas visualizações em poucos dias? Como foi que aconteceu a sua fama virtual? Tá te mandando um abraço. Obrigado pela participação, William Teles. Falou, William, obrigado aí. Estou na guarda, né, do negócio da luva da Alpinestar, que você falou que ia enviar para a gente testar. Mas foi assim, foi surpresa. Eu já vinha lá numa ascendência, mas nunca pretendi nada do que está acontecendo agora. Tanto é que no começo eu nem falava nos vídeos, né? Eram vídeos da minha rotina, do meu trajeto. E eram vídeos que também, como hoje, não eram feitos por fazer vídeo, sair de casa para fazer vídeo, né? E era uma polêmica também, porque eu sofri muito, os caras bateram muito em mim,
crucificando, falando que eu era inconsequente, que isso, que aquilo, que eu ia matar todo mundo. E, sabe, xingando minha família, falando que ia matar minha esposa, que ia me matar, que ia me prensar no guarda-reio. E superei tudo isso, né? E hoje estamos aqui, graças a Deus, tentando fazer o bem, sem ver a quem. Bacana. Isso eu aprendi com ele. Então, fala, William, obrigado pela sua atenção. Isso aí tá bom, começo mesmo. Para não deixar as pessoas tristes aqui, para as respostas serem um pouco mais curtas. Tá então, bom. vamos para mais uma aí. Vamos lá. Esse é do Rafael Passos, de Caxias do Sul. Tiozão, você pretende continuar a trabalhar através da motocicleta por muito tempo? Ou pretende parar e se aposentar? Não, até enquanto eu aguentar, vocês vão ter que escutar o barulho da moto que eu tiver, né? Essa não vai ser a última também, vamos lá. Rodolfo Emerson de Sorocaba, São Paulo, queria fazer uma pergunta. Como surgiu a ideia de ser um motofilmador? Abraços. Abraço, me surgiu, fui tentando vender escapamento mesmo, que o pessoal pediu. Ô Kleber, faz um vídeo de escapamento. Aí, através disso, comecei a ver no YouTube alguns vídeos e me interessei, e montei equipamento e comecei a filmar. Bacana, bacana. Vamos mais uma, depois você continua aí. Beleza. Kleber, boa noite, essa é do Raul. Kleber, boa noite, gostaria de saber quais as principais diferenças que você achou entre as três motos, XJ, Hornet e CB1000. E qual você aconselharia alguém comprar? Difícil, hein? Difícil, né? Defender aqui. Porque assim, a XJ eu acho que é uma moto para quem está subindo de categoria, sem dúvida. O William também acho que, né, pelo que ele conhece aí das pistas. Com certeza, a XJ é uma das mais mansas para quem está começando para sair da 250 também não é da 300. E também não é aquela, né, mudinha. Então, e fala bem. Fala bem. E é o sonho de toda a molecada, né, eu acho, né? Tem, sei lá, que anda de motos menores, 125, né, 250. E a Hornet já é uma moto mais misto estrada-cidade, ela não é muito boa para andar na cidade. Eu faço porque eu andei com ela, né, tipo 12 mil quilômetros. Andei alguns quilômetros com ela. E a CB1000, vou traduzir ela assim, ela é uma XJ brava, nervosa. Nervosa, ela é incontrolável, ela é assustadora, tipo assim, eu ainda não consegui acelerar ela do parado, tudo que ela tem, porque ela assusta. Aí os caras falam, pô, não se pode acelerar, velho. Monta nela que eu quero ver. Sai pra trás e. Então assim, depende pra que você vai usar a moto, né? Se você está subindo de categoria, com certeza XJ. Se você almeja dar rolê de fim de semana, vai para umas 600 ou para 1000. Agora, para andar na cidade, sem dúvida, XJ. Então, vamos. Obrigado pela pergunta. Vamos fechar com mais uma? Vamos, qual é a última? Depois a gente volta. Depois a gente volta. Aí você interrompe você mesmo e pergunta se tem. Beleza. Se tem pergunta, eu te falo aqui, tá? Tiozão, essa é do Leonardo Rosa. Tiozão, tô com você desde o começo e vou até o fim. Beleza. Te mandando um abraço. Ele quer saber como é que a sua família reagiu quando saiu a matéria, a sua matéria na Globo.com. Ele é de Porto Alegre, Leonardo. Então, vamos resumir aqui. Na Globo.com foi uma matéria que eu dei a entrevista para o repórter. A única mancada que ele deu foi não me avisar que ia ser publicado. Mas tudo certo. Tudo que eu falei lá era verdade. Agora o que aconteceu? Logo em seguida veio o SBT, né, através dessa reportagem do Globo.com. E vamos fazer uma entrevista legal, tal. Foi meio que ludibriado, eles editaram tudo, não falaram a essência para o que eu fui. O meu intuito era, né, dessa entrevista. Mas aí a minha família ficou chocada, falou, pelo amor de Deus, você vai ser preso, o secretário, sei lá da onde, falou que você vai ser chamado, dá a chave da moto, tudo acabado pra você. Meu patrão falou, não vou despedir você é meu motorista, você vai, né, os caras. Falei, não, olha, vamos com calma, vai dar tudo certo. E aí é isso aí, né? É que eu mostro meu trajeto, agora, pior que eu, muitos, só que, né, então se bate em Francisco, tem que bater em Chico também, né? É isso aí. Tá certo, então. Paramos aqui na 23 horas e 19 minutos.
Então vamos continuar aí com o tema de Natal, logo mais a gente volta aí respondendo as perguntas Beleza. do espectador. Beleza. Então assim, e no fim chegou até a sobrar alguns brinquedos, né? Sobrou. Então nós vamos, sei lá, fazer alguma coisa aí, dar uns sinais para algum orfanato. Mas assim, tiramos algumas lições, né? Sempre tem, né, meu irmão? A gente sempre tenta fazer o melhor para as pessoas, né, meu? Muitas vezes as pessoas não compreendem. Mas a gente estava ali, era por nós mesmos. Claro. Não era para fazer nada, claro, vangloriar, fazer marca, nada. Foi bacana. E assim, então, a grosso modo falando, o que eu aprendi? Travou geral. Xiii, Maiquinho. Daqui a pouco volta. E dar um ovo menor, um maior e deixar um negócio meio, sabe, chato, né? Pra criança, que muitas vezes a criança não entende. Não entende. E ele olha pro lado, vê um negócio maior e fala, pô, por que é o maior? E a gente ainda tentou explicar para todo mundo que aquilo ali era de doação, tinha algumas coisas que já tinham sido usadas, mas em bom estado. Meu, tinha coisa usada lá que, meu Deus do céu, nem o meu filho, eu tive condições de dar um presente daquele. Foi maravilhoso. E deixa eu te falar, ô Wilson, essa semana foi legal, porque assim, a gente não tem inimigo nem nada, mas né, tem alguns, né? Então lá no meu bairro onde eu moro, tem um seu Agostinho, que vou até fazer uma propaganda dele aqui, ó, o diretor fica nervoso. O seu Agostinho, ele é cabeleireiro lá onde eu moro, e aí quando eu fiz o escapamento da XJ, entramos num atrito bravo. Sei. Você entendeu? Incomodava. Só que assim, ele pegou e foi reclamar pro síndico do prédio, né? Eu não achei direito. Eu falei, pô, meu, você tem que me falar comigo, não com o síndico do prédio. Pô, né? Aí, pá, mais ou menos resolvido, só que através dele foi feita a indicação daquela senhora da comunidade do Moinho. Pô, legal. E ontem, depois de tudo isso, ele me parou na rua e falou, pô, Kleber, eu queria te agradecer, né, o que vocês fizeram. Pô, legal. Foi muito bacana, ninguém nunca tinha feito esse tipo de coisa aqui, né, nesse vulto. E, pô, sabe, você me desculpa qualquer coisa. E, pô, achei legal, né, a atitude dele. E a senhora, eu tô pecando aqui de não lembrar o nome dela, mas acho que era Cristina, se eu não me engano, ela que organiza lá a comunidade do Moinho, né, como é que se fala, Sociedade Beneficente. Ela que é organizadora. Então, agradecer a ela também que nos deu a oportunidade de... E se as pessoas tiverem condições também de poder até ajudar a dona Cristina lá, seria bom, porque lá pegou fogo. Meu, eu vou ser sincero para vocês, a gente muitas vezes chia dos problemas, que a gente não está conseguindo pagar o IPVA do carro, isso, aquilo, mas se vocês foram lá e verificar, meu, tudo pegou fogo. É uma situação degradante. Eu moro ali perto e assim, é um lugar que eu passeio, né, que eu tenho o Bob e o cachorro. Sei. Então, é um lugar que eu... E assim, é um lugar sofrido mesmo, carente. E a gente, sabe, eu até pensei, né, em fazer alguma coisa sobre educação no lugar, mas é complicado também você instituir. Envolve muita gente. E assim, as pessoas que moram lá também, alguns não gostam. E elas muitas vezes não conseguem compreender a pureza sua. O que você está tentando fazer, você entendeu? Você está tentando sempre fazer o melhor. Muitas vezes as pessoas entendem mal. Você entendeu? Eu mesmo falo para você, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi você. Sinceridade. Pô, eu vou chorar aqui. Não, é verdade. Depois que você entrou nas nossas vidas, melhorou bastante. Você entendeu? É claro que a gente sempre teve um coração bom, sempre ajudou as pessoas, claro. Mas, isso aí foi maravilhoso, cara, o que a gente fez lá. E você vê as coisas como Deus faz, né? Eu acredito em Deus, desculpa, né, as pessoas que não acreditam, mas não. Então, eu tive até um certo receio de chegar em você, porque, né, como eu comercializo escapamento, eu falei, pô, ele também comercializa escapamento, então, né, pode ser que fique um negócio meio assim, né? Fala, pô, esse cara tá querendo o que aqui, né? Não. Mas, pô, fui receber de braços abertos, você falou, não, vem aí, vamos fazer um negócio assim, assado, pá.
E estamos nessa batida aí, graças a Deus, está sendo também muito gratificante para mim. Pô, legal. Comercialmente, espiritualmente, sabe, sem palavras para você. Muitas vezes a gente pede até desculpa pelas pessoas que a gente não consegue agradar. Eu tento sempre fazer o melhor, você entendeu? Entendi. Muitas vezes eu não consigo, você entendeu? Mas tem pessoas que não gostam da gente, né? De má índole, né? É o que eu sempre falo. Eu sempre estou de coração aberto para resolver qualquer problema, para ajudar qualquer pessoa. Que a pior coisa do mundo é você deixar, vamos dizer, rabo para trás. Eu não gosto. A gente tentar fazer as coisas certas. Você entendeu? Por isso que muitas vezes a gente se une, a gente se entende, porque a gente tem a mesma filosofia. A gente tenta fazer o bem para as pessoas. Certo. E sem interesse algum. Dinheiro, para nós, pelo menos para mim, é uma consequência, claro, do meu trabalho. A gente eu não fico na ganância de querer sempre olhar para as pessoas pensando que eu vou arrumar algum, ter uma vantagem. Não, a nossa intenção era outra. É a mesma coisa que a gente fez lá, você entendeu? Um monte de criança. É claro que a gente tem que agradecer muito as pessoas os que contribuíram com isso. Claro. Se fosse eles, não tinha nada. Lógico. E o pessoal lá do, como é que chama? Cavaleiros do Sol, que foram eles que ajudaram a gente também a fazer essa entrega na comunidade da Zona Sul, porque a gente não tinha o conhecimento. Não tinha. Então, como você lembrou, o Roberto, o Fábio da 299, então, eles nos ajudaram a entrar em contato com essas comunidades, né? E na hora lá da entrega também, eles foram muito prestativos, fizeram cordão de isolamento. Foi bacana. E foi muito bacana. Todo mundo. E a gente foi até convidado para participar da escola de samba deles lá, né, meu? Justamente, foi acho que esse local que nós fomos, né? Era uma agremiação lá, roda da escola de samba e tudo que foi cedido no local. E foi bem bacana. E vamos tentar na Páscoa aí. E outra coisa, né? Uma lição que é assim. Eu acho que a gente tem que primar pela educação dessa molecada. A gente tem que tentar se juntar. E até as pessoas que andam de moto mesmo, porque a gente acha que não é problema nosso. Mas é sim, entendeu? Enquanto o problema estiver na casa dos outros, tudo bem. A hora que estiver batendo na nossa casa, com os nossos filhos, aí vocês vão ver. Aí já não vai adiantar mais. Então, isso é uma coisa que ficou. Eu achei essas crianças muito sem educação. No sentido de não, sabe, na escola mesmo, sabe, a molecada não estuda, não tem um incentivo, então não tem uma escola lá na comunidade para eles, né? E fica difícil pra gente fazer um negócio desse, mas nós vamos implantar uma escola lá dentro, isso é verdade, você tá entendendo? Que seria o ideal. Implantar a gente até conseguia, não sei se a gente conseguia manter. Sim. Porque com a colaboração de todas as pessoas que ajudaram a gente, que mandou, eu fiquei sem ver brinquedo do Belém do Pará, de Manaus, e assim, tudo através de você. Só não veio do exterior porque fica muito difícil também, porque o pessoal escrevia lá, mas infelizmente a gente não pode fazer nada. Estamos aqui no Japão, Inglaterra, e sem pecar aqui e citar outros países, mas é impressionante. E assim, né, eu quero aproveitar isso que a gente tem na mão. Esse canal do YouTube, aqui a WNTV, que está dando essa oportunidade fantástica aqui. Como eu falei, aqui é um outro lado da gente, né? O YouTube é aquela coisa, é o dia a dia, é original mesmo, estamos ali. Tem coisas que eu não edito, não apago, não faz nada, o vídeo vai pro ar, tem coisa que é natural mesmo. Eu erro, eu peco, né? Queria pedir desculpas já, né, por algumas coisas erradas que eu faço, fazer o que mais. A minha realidade, né? E aproveitar agora que a gente tem evidência, né, meu? A gente está novo, com uma correria, para tentar sempre fazer o melhor pelas pessoas. Claro. Você está entendendo? Claro. Porque a gente mesmo está de passagem aqui. Essa é a grande realidade. Então vamos deixar uma marca nossa. É que nem você, graças ao bom Deus, você vai ser eternizado, cara. Porque o que fez, da onde veio os brinquedos, sinceridade, eu nunca vi isso. Você tirar um bagulho, eu pedi dinheiro para os meus amigos, lojista lá, vizinho, os caras, eu já ajudo, eu já colaboro. O cara se preocupou de mandar de Manaus, de Brasília. O cara vai no correio, ele faz um pacote, vai no correio. Eu nem acreditei. Eles não é nem eu pagar, porque não é assim, chegar lá no correio e vou mandar, não tem que ter pacote, tudo embrulhado direitinho, quer dizer, você viu até na hora que você, na arrecadação lá, chegou o correio, eu vou entregando no meu nome o negócio, não tem ainda assinei o papel, porra,
Vamos lá? Vamos lá, tem pergunta boa? Então, vamos lá. Primeiro eu queria dar alguns recados aqui. Desculpa, vou beber água, né? Senão... E nós vamos direto, né? Sem intervalo. Sem intervalo. Não tem como responder todas as perguntas, a gente está... Desculpa. Mas todos os e-mails vão ser respondidos. E tem a fanpage da WNTV, que é www.facebook.com/WNTVBR. Muito recado está sendo dado lá, para aqueles que não têm oportunidade de falar ao vivo aqui ou não tem como passar e-mail. Pode curtir a nossa página lá que em seu nome a WNTV está dando toda a atenção necessária. Legal. E são 23 horas e 24 minutos. Inclusive tem o Thiago. O Thiago que fez o desenho. O Thiago... Eu não vou lembrar, mas ele tá no Facebook e fez o bonito que mandou o desenho da tua moto, você na moto. Legal, bacana, ficou bem bacana mesmo. Obrigado aí, Thiago. Mas aí a gente depois lembra. Tá bom. Mas tá registrado. Foi respondido para ele no Facebook. Foi. Vamos lá, Thiago Félix. Thiago Félix, esse mesmo, Félix. O Thiago fazendo sucesso já. Nossa, beleza. Fala. O Ricardo Lamônica, São Paulo, capital, Zona Sul, escreveu aqui o seguinte: o futuro da Web TV bem às nossas caras. Parabéns, tiozão, pelo programa ao vivo e a todos os envolvidos da WNTV. O programa está sensacional. Parabéns pelas mensagens de caridade e pelo trabalho desenvolvido. A pergunta dele é a seguinte: qual foi a sua primeira moto? Te mandar um abraço, um salve. Abraço, salve. Primeira moto foi uma mobilete. Dá sequência aí de motos, vai. De moto, e aí depois a mobilete teve várias, né? 125, RX, ML, Turuna, muitas. Me roubaram umas 2, 3 de deixar na rua assim, furto. Aí que eu voltei, tive 3. Mas tive Vespa, nossa senhora. O rapaz aí até, esses dias deve ser meu amigo de infância, porque ele falou um apelido aí, né, que eu não gosto nem de falar. Mas me colocaram esse apelido porque um dia eu caí 7 vezes de Vespa, num dia só. Caramba, melhor que você, ele. Tá melhor, viu? E não quebrei nada, E a Vespa não parou, eu andava, ela falava, vamos lá, vamos embora. E aí, assim, minha carreira de adolescente na moto encerrou na Vespa, né? Que eu sofri um acidente feio, quebrei tíbia, perônio, tive que tirar um pedaço da bacia pra fazer enxerto no joelho. Hoje em dia já não tem mais isso, cara, já põe um plastiquinho, né? Migão, cirurgia com formão, assim, martelo. Foi meu, você tá fazendo funilaria, Não, peraí, eu tava com a broca. Peraí, amigão, você é um hospital, o que tá acontecendo? Entrei em choque, mano. Fiquei 2 anos sem andar. E aí fiquei meio assustado com motocicleta, né? Falei, nossa senhora. Tiozão, fala. tem um recado aqui pra você. Manda. O Brenovski mandou dizer que tá conectado. O Brenovski é o Breno, que trabalha com a gente lá. Aí, Brenão, legal, obrigado pela atenção. E trabalhamos lá, saímos de lá, acho que eram 9 horas da noite. E estamos com problema no correio, né? Vocês estão com problema lá? Peguei várias mercadorias. E aí você não sabe, peguei e mandei pros caras, né? Porque eu trabalho assim. Tipo, no correio tava dando que a mercadoria foi roubada. Sabe quando rouba? Isso já aconteceu. Aí, pum, mandei escapamento na hora pro cara. Aí quando é hoje, tá chegando escapamento que constava como roubado. Você tá entendendo? Muitas vezes extravia a carga e eles falam isso. Pô, mas quase 20 dias, meu. Sedex, você entendeu? Os caras tudo querendo me matar já. Então desculpa aí, pessoal, rapaziada. Tá tudo normalizado. Vamos lá, Ricardinho. Desculpa aí. Tem uma aqui que é legal, hein? Fala. Que já vai dar pra emendar o assunto aí da WR. É o Kaique Brito, de Belo Horizonte. Nome de artista, fala. Tiozão, te acompanho desde 27/5/2011. Sigo seus conselhos e aprendi muito com você. Obrigado. Ele está perguntando se é você que cria os escapamentos. Eu que crio, assim, eu peço para a pessoa fazer, né? A criação do desenho. Eu pedi algumas peças pro Wilson, ele fez do jeito que eu pedi. E
Vem das ponteiras do urso também, que inclusive tá uma aqui, tá visualizando essa Não, mostra, pega pra mostrar. William, faz uma aí, vai, você tá com o braço aqui ruim, mas você é o mais novinho da casa. Então, eu venho as ponteiras da WR, porque eu não faço para motos pequenas, né, que é 250, 350, é um público que sempre me pedia. Infelizmente não fazemos para 125, não, isso porque é inviável, fica um barulho não agradável, monocilíndrico, assim, vai fazer barulho, você não vai ficar satisfeito, né? E não é isso que a gente quer, né, para o nosso cliente, a gente quer satisfação. Então lá tem uma linha de ponteiras, que é um negócio menos agressivo, né, do que meus 4 Salcano. E é isso aí, então, é que nem o Wilson falou, a gente se misturou, um ajuda o outro, a gente não quer saber se, né, a gente quer o bem, quer andar pra frente e é assim que tem que ser, vai ser assim. Então, Luiz Gustavo, não está dizendo da onde aqui, mas é Luiz Gustavo, tá perguntando o seguinte: além de motoboy, qual outra profissão você tem? Uma delas é apresentador, que a gente sabe. A outra é motoboy. A outra é prestador de caridade. Qual é a outra? A outra, todo mundo sabe, eu trabalho com o Alexandre, né, que é o chorão do Charlie Brown Jr. Eu sou tipo, vamos dizer, um secretário dele, né, cuido das coisas particulares dele. Não trabalho para a banda, trabalho para ele em particular. E estou com ele, vou fazer 12 anos. E também tenho que agradecer a ele, que é através dele que também aconteceram várias coisas na minha vida, né? Porque foi com o salário dele que eu ganhei na loteria, né? Alguns não sabem, não vão saber hoje, então. Foi pouquinho, já acabou o dinheiro, não adianta que sequestrar nem nada, porque. Entendeu? E tem esses trabalhos aí, e tem o meu e-commerce, né? www.atalescapos.com.br, que a gente vende algumas pecinhas. E é isso. Tem uma comprometedora aqui do Felipe Mimura. Ele quer saber com quantos anos você começou a pilotar. Eu diria o seguinte, que eram outras épocas. Sim, outras épocas, outras ruas, outras motos, que não era moto, né? Eu andei de mobilete, né? Só fui andar de moto mesmo quando eu era maior de idade, porque meu pai não deixava de jeito nenhum. E como eu falei, né? Eu tive essa mobilete e descobri que eu tinha mobilete, Nossa Senhora, quase passou o carro por cima dela. Falou, não vai ter jeito, ou você sai de casa, ou você se livra da mobilete. Eu tive que me livrar da mobilete. Bom, vamos mais uma aqui. Vai. Essa é do Gustavo Joanes. Ele é aqui de São Paulo. Ele colocou o seguinte aqui: salve, salve WNTV, o tiozão é o meu ídolo. Obrigado. Já mandei 8 cartinhas para ele. Minha bike tem 6 adesivos. Eu sei que é ele. Já fiz vídeo de homenagem de bike, etc. Minha pergunta para ele é a seguinte: tiozão, quando você começou a filmar, o que passou pela sua cabeça? Imaginava que chegaria onde você está hoje? Nunca. Pensou em desistir alguma vez? Pensei várias. Gustavo Vila Formosa, canal Gustavo Doideiro do YouTube. Gostar, deitando um desenho preto lá, bacana, meu velho. Respondi pra você esses dias aí. Então, não tinha pretensão nenhuma. Comecei a filmar porque eu vi o filme dos outros e a minha rotina era assim. Eu saía de casa para trabalhar. Falei, eu vou filmar essa rotina e deu nisso aí que deu. Mas sofri muito, pensei em desistir várias vezes, fui atacado, como já falei, ameaçado, como ainda sou, né? Os caras falam, você vai passar amanhã, vou pegar você, prensar você no guarda-reio, etc. Mas a gente resiste a isso aí e vamos que vamos. Tem mais uma? Vamos lá. Essa é do André. Vamos ver se o André diz de onde ele é. Bom, o André colocou aqui que não colocou. Mas salve, salve, Clebão, admiro o seu trabalho e gostaria de saber como você se sente em ajudar o próximo e principalmente visando as crianças do Brasil, que amanhã terão nossos espelhos, já que o governo não visa e não foca isso, pelo contrário. Tudo se foca para a Copa e
no Brasil. Então, Abraço a toda a equipe do programa e visitantes. Salve, salve, André Alemão de Taboão da Serra. Taboão da Serra, salve, salve, Zona Sul de São Paulo. Então, esse negócio de Copa é complicado, né? A gente vai fazer o quê? Foi escolhido e temos que acatar agora. Vamos ver o que vai acontecer. E é isso que a gente estava discutindo aqui agora, que quer dizer, não adianta também a gente chegar lá, dar presente na favela, na comunidade e se não tiver um trabalho de base, a gente tem que fazer alguma coisa pela educação dessas crianças, instituir alguma coisa técnica dentro dessas comunidades, né? Já tive alguns entreveros com algumas pessoas, né, nessa caminhada aí de YouTube, e sempre falei para eles, pô, isso aqui não é bacana aí em tal lugar, tem um belo estabelecimento, porque você não pega 2, 3 aí e coloca de aprendiz, né, dá uma situação para ele de moradia e cria eles aí dentro do seu negócio. Ninguém quer fazer isso, né? Ninguém quer fazer isso. E a gente tá numa comunidade, como é que nós vamos fazer para chegar lá com uma instituição escolar de aprendizado? Por exemplo, vamos colocar lá uma oficina de escapamento, porque eu sou ele que fabrica as ponteiras, né? A ponteira vem bruta, vem o aço, não vou entrar em muito detalhe, mas ela não vem dessa forma. A gente monta, entendeu? A gente monta, solda. De fato, eu tenho até algumas pessoas que eu dou uma força querendo profissionalizar o cara. Pego ele, Você tem essa mentalidade. exatamente. O que eu coloco ele lá para ele aprender a ser um soldador? Já trabalhou diversas pessoas comigo. O cara começou a trabalhar lá, não tinha profissão nenhuma, nem sabia nada. Ensinei o cara a soldar. Hoje ele está fazendo portão, hoje ele é serralheiro. Você está entendendo? Eu até falei com o pessoal lá da comunidade lá para a gente fazer isso. Eu e você junto, você entendeu? Fazer lá na comunidade, pegar um pessoal e profissionalizar o cara, ensinar o cara uma profissão, ser soldador, ser polidor, você tá entendendo? Não com interesse, só que muitas vezes as pessoas olham achando que a gente já quer levar vantagem sobre aquilo. A pessoa não consegue captar a nossa bondade e o que a gente está tentando fazer é o melhor, porque se a gente não tentar ensinar para o cara ter uma profissão, o cara nunca vai ser ninguém, ele vai dar o melhor para os parentes dele, para os filhos dele, você entendeu? Isso não é legal. E assim, né, meu, pensa assim, porque também você, por exemplo, você pode ajudar lá na sua empresa 2 ou 3, mas né, o ideal seria abrir um espaço na comunidade, né, com o aprendizado de pessoas especializadas com você, por exemplo, colocar os meus funcionários para ensinar eles, para dar uma profissão. Mas, como eu estou falando, então, né, já estamos aqui falando, se alguém tiver disposição aí de tentar fazer alguma coisa nesse sentido, a gente veste a camisa. Estamos abertos aí, vamos que vamos, quer tentar, vamos lá. Se você tem uma comunidade aí que tem essa possibilidade, fala pra gente também. A gente monta no centro comunitário, a gente veste a camisa, você entendeu? A gente tenta fazer o melhor. O Clebão ensinando um pouco do que ele sabe, eu tentando ensinar um pouco, a Ellen aqui ensinando coisa de escritório. Nós vamos chegar nela, estou deixando ela por último. Então, isso aí é bacana assim. Quem tiver com alguma intenção boa, se quiser contatar a gente, o Clebão, aqui em contato com a WNTV, né? Tem uma perguntinha aí que acho que é para você, mas acho que é para vocês. Vamos lá. Não sei, Lineker Souza, se não for isso, desculpa. Ele está dizendo o seguinte aqui: tiozão, sou muito seu fã, gostaria de saber se para essas motos com muitas cilindradas, se vale a pena colocar seguro de cooperativa ou um seguro das mais conhecidas seguradoras, pois já sabemos que esses valores são bem altos. E quanto ao mito, a moto com escapamento esportivo, se ela tem ganho de velocidade final? Muito obrigado, boa noite e ótimo programa WNTV. Então ele perguntou da seguradora, deve ser aí dos rastreadores, do seguro, e perguntou qual é a grande vantagem, fora a estética, né, do escapamento. Vamos lá, Wilson. O escapamento, o original, ele tem 4 câmeras. Isso aí, ele comprime mais os gases e segura a motocicleta. Quando você coloca um escape dimensionado, ele é uma flauta, um cano praticamente direto, uma flauta com um abafador. É tipo uma caixa acústica.
Você entendeu? O que acontece? Quando você coloca ele, ele sobe em torno de 4 a 5 HP. Porém, para você ganhar um pouco mais de potência, você tem que colocar filtro, vela, você entendeu? Que até o Clebão vende. Então o que acontece? Não é só o escapamento que dá mais que 6, 7 HP. Tem pessoas que falam, eu vendo meu escape dá 8, 9 HP. Não, é um conjunto de peças. Exatamente. E um detalhe, o escapamento quando você coloca, você nunca ganha 100%. Você não pode ter tudo na vida. Lógico. O que acontece? Infelizmente no escapamento é isso. O escapamento, muitas vezes, o dimensionado, ele livra muitos gases. E o que acontece? O som da lâmina não faz a leitura em baixa, que dá a impressão que a moto já está correndo. E fica embaralhando em baixa. Por isso que tem que fazer o quê? Colocar um power comando, um filtro KN. Desculpa, eu estou fazendo propaganda. Lógico que não. Mas é a realidade, nós temos que informar as pessoas como tem que ser feito. Aí a moto fica 100%. Você leva no mecânico da sua confiança. Claro. Você entendeu? Aí ele regula. Porque a moto tinha 4 câmeras, agora só está com uma câmera só. Mas ganhar potência ganha sim, você pode ter a plena certeza. Bacana. Se não está ganhando, você tem que levar no seu mecânico para quê? Para passar no dinamômetro, remapear a moto, você entendeu que o som da lâmina não está fazendo o seu serviço. Aí a gente tem que dar serviço para o mecânico. E agora eu vou falar quanto ao seguro, né? Assim, nas minhas motos sempre tive seguro. Não vou fazer propaganda aqui, mas das mais conhecidas, né? Agora tem umas empresas aí que, a Tribo do Sul, né? A seguradora da esquina, pô, nunca ouvi falar no cara. Eu pelo menos faço na minha moto. Né? Eu tenho que correr com as grandes. Rastreador, nunca tive. Eu acho que funciona também dessa maneira. São as empresas que têm um nome, né? Porque, pô, eu já vi rastreador aí que os caras vendem vem lá de Chimizinho, Vang, né? Que, pô, não sei como os caras programam um negócio de rastreador. Pô, não vou comprar um negócio desse jamais. Bem, né, meu? Pô, pode arriscar. E assim, eu no meu caso, eu tenho seguro também, mas para contra terceiros. Né? Se eu bater num cara, vai que eu entro numa BMW, numa Mercedes, o cara é 3 pau, acabou comigo. Você entendeu, velho? Então calma aí, tiozão, se não aconteceu nada comigo, vai lá no seguro que vai estar tudo certo. Fala. Aproveitando que vocês estão falando de seguro, certo. O pessoal do Guarujá Mix deu um recado no Twitter, que domingo tem um passeio de moto pela paz, pela segurança. Partindo de Guarujá, o pessoal que quiser saber, quem está pela internet, através da Guarujá Mix, tem um recadinho no Twitter da WNTV. Beleza. Passeio pela paz, é isso? Bacana. Segurança de todos aí. Então é isso, seguro eu acho imprescindível. Tem mais uma pergunta interessante, Ricardo? Um comentário aqui, Fernando Fernandes de Oliveira. Comentário não, uma pergunta. Fala. Fala, Fernando. Você pretende participar de mais filmes como fez no Magnata? Então, agora chegamos no lado crítico da coisa, né? Estamos aí em negociações, né? Eu e Alexandre Magno, que é o Chorão, tentando fechar, porque ele tem um filme já que é O Cobrador, né? Fizemos o Magnata, para quem não sabe, em 2004, se eu não me engano, tem uma participação breve, porque fiz o teste e não passei, né? Foi amigo do filme, entendeu? Tá falando, o cara tem que participar do filme, pô. Aí me deram um pequeno papel, mas hoje eu acredito que eu vou desempenhar melhor o papel que me foi dado, né? Porque foi lastimável, foi tipo assim, né? Você vai sentar lá no sofá do diretor para participar, né? Patrão da carteirada falou, não, o cara tem que participar do filme. Então é isso aí. Mas estamos aí com o projeto O Cobrador. E também se alguém quiser entrar em contato aí para participar desse projeto, é um projeto bem legal, entre em contato aqui com o Ricardo da WNTV e eu passo lá pro Chorão alguma coisa, né? Se for interessante, colocaremos em prática, mas estamos aí com pretensões de começar a gravar em janeiro do ano que vem. Mais alguma, Ricardinho? Tem aqui uma pergunta do Felipe Silva. Tem de onde ele é? Estou vendo aqui. Não está falando, mas é provavelmente aqui de São Paulo. Salve, tiozão, agora vou te esperar no bom sentido.
Me esperar onde? Aqui na WNTV todas as quarta-feiras, né? Vai me esperar aqui na WNTV. Vou dizer o seguinte, ele vai te espetar num bom sentido. Vai me espetar, vamos Qual lá. foi a velocidade máxima que você já deu na sua moto? Nossa. Qual foi o tombo mais sério que você levou? E que Deus sempre abençoe você e família, e também a família da WNTV. Abraços, Felipe. Ainda te encontro no centro para te abraçar. Então provavelmente é de São Paulo. Felipe. Beleza. Então, na rua aí, nem sei quanto nós chegamos. Já chegamos aí no autódromo 240, né? E o tombo mais feio que eu levei foi de phaser. Eu entrei dentro do táxi do cara. O tiozão fez a volta no meio da barrilheira. A hora que ele viu, eu tava no taxímetro dele. Ave Maria, foi muito horrível. Aí me machuquei legal, não quebrei nada. Aí veio o resgate. Aí tipo assim, os caras ligaram pra minha casa. Não, ele tá legal, mas o resgate tá chegando. Imagina, mano. Fala, pelo amor de Deus. Aí acabou a bateria do rádio, graças a Deus. Aí chegou o resgate, eu falei, não, hospital, não, pelo amor de Deus, já levantei, o cara falou, não, você não pode se mexer, aí eu comecei, não. Aí começou aquele, não, você tá legal, não, tô legal. Então tá bom, vamos fazer ocorrência, vamos. Aí, nossa, eu fiquei mal, a moto entortou inteirinha, a phaserzinha, coitadinha, que é do João Ponês, né, hoje é do João Ponês. Mas foi feio, foi. De novo não. Feio. Não quebrei nada, mas pensei que ia morrer. Nossa senhora. Vamos para a próxima, Ricardo. Tem mais uma? Tem uma aqui do Gabriel. Não, Gabriel, Para aqueles que estão mandando e-mail, mandar a localização, tá? Mas o Gabriel mandou, ele é da Zona Norte de São Paulo. Legal, E a salve Zona pergunta Norte. é a seguinte: o escapamento com seu conjunto completo pode aumentar até quantos cavalos em uma moto cilindradas? Depende muito da moto, né? Como eu também depende do dinamômetro, né? Os dinamômetros que não é confiável e tal. Mas a minha moto, por exemplo, eu passei lá no Madeira Performance, não quero fazer propaganda, mas está lá, né? O laudo da moto, a XJ6. Com esse conjunto que os falam, ela tinha filtro Cayenne, um escape 4 em 1 que eu faço, velas de irídio e rapid bike. Porque na XJ você não usa Power Commander, né? Rapid bike. Ela cruzou 8.9 cavalos. É bacana, nossa, bacana, né? Tinha uma vazada boa, 9 cavalos quase. Então, quer dizer, mas, que nem você falou, no escapamento na realidade sai quanto? Não chega a 5. Não, o pessoal vende, fala que é 8, 10, se não tiver o conjunto não dá. E que nem você falou também, por exemplo, a Hornet, né? A Hornet, se não tiver um Power Commander, ela não vai ficar com a marcha lenta estabilizada ela fica para 2, 2 a 3. Entendeu? Que quando coloca o escape dimensionado, se entende o som da lambda, se entende que está em alta velocidade, sendo que a moto está em baixa velocidade. Aí ela faz uma leitura errada. Exatamente. Então é isso aí. Tem mais uma? Vamos lá, vamos no Anderson Josué, de João Pessoa, Paraíba. Fala, João Pessoa. Tiozão, o que você acha sobre o governo querer implantar a internação compulsória obrigatória para os usuários de droga? Abraço pro tiozão e para a equipe da WNTV. Eu acho uma boa. Agora precisa ver, né, eles têm que fazer essa internação, mas dá condições também, porque não adianta pegar o velho e colocar no chiqueiro. Não. Agora, eu sou a favor se tiver um estabelecimento à altura mesmo de higiene, de educação, até de espiritualidade, né? Com certeza. O cara precisa de Deus, né? Você entendeu? Eu sou totalmente a favor, totalmente. Tem alguém que se propõe aí a ter uma instituição dessa, né, pra gente dar um rolê lá na Cracolândia, pegar lá uma meia dúzia e falar, venha? Não tem ninguém. Os caras só querem catar o cara da moto, né, prensar ele na parede, pá. Pra fazer isso aí ninguém quer, acho que não. Vamos lá, desculpa aí, próximo. Bom, aí tem o Emerson Benedito, de Sorocaba, São Paulo. Ele
quer saber como que surgiu a ideia de fazer a doação de brinquedos e como você se sentiu quando você fez a doação. Então, como eu já falei, a ideia surgiu, né, numa conversa que tivemos eu e o Lúcio lá um dia. Aí eu falei, poxa, eu podia falar, vamos fazer, eu empresto meu local aqui como ponto de entrega, de arrecadação, que é uma puta responsa, né? E surgiu a partir daí. E como a gente já comentou aqui, foi gratificante, e aprendemos muitas coisas. Eu acho que nós vamos dar continuidade a isso, Nelson. Com certeza, não. Se dependendo de mim, se eu tivesse possibilidade, eu fazia pelo menos uma vez por mês. Lógico, como eu falei, não seria em datas comemorativas. Não. Mas é uma coisa também que demanda muito esforço da gente, físico. Vamos dizer assim, espero que vocês entendam. Não que atrapalhe os negócios, mas né, a gente tem um comércio. Então, para fazer esse tipo de coisa, demanda de um espaço e de prejudicar o comércio, né, como aconteceu com o Urso. E assim, foram 2 sábados, e sábado é o dia que ele tem para... A gente trabalha a semana inteira esperando o sábado. E 2 sábados eu não esperava a repercussão, né, que aconteceu. Com sinceridade, para caber dentro da minha loja 1000 pessoas, eu fiquei foi com medo. Porque ia derrubar a loja. Na verdade, para mim, ia vir o que 10 pessoas, 15 pessoas. Eu também me assustei, Eu via você chorando que nem criança. Eu me assustei. Eu me assustei porque eu não estava esperando. E o bonito de tudo, o pessoal estava lá pelo Clebão. E um detalhe, né, meu? O que a gente fica... qualquer tipo de evento, sempre tem uma pessoa querendo levar vantagem. Porque as peças da minha loja ficam tudo à vontade. Você entendeu? Pô, coube ali mais de 1000 pessoas lá dentro. Não sumiu um parafuso. Teve uns sábados que eu acho que ficou no mínimo mais de 2 horas ali que eu fiquei parado no mesmo lugar, os caras só tirando foto. E você também não viu nenhum parafuso. Não, mas pra mim foi gratificante porque eu matei os meus vizinhos de inveja porque eles acharam que eu tava bombando. Esse é nossa, os caras pegaram a brasileira. Os caras ficaram de boca aberta. Quem tá conseguindo? Porque na realidade, olha só, tá 70% caiu, né, meu movimento, né? O pessoal que via aquela multidão na minha loja achava que eu tava mesmo. Eu tava que era sal, o som ficou louco. E nem aquelas liquidações de final do ano que teve nas lojas Magazine, não tinha tantas pessoas quanto tinha na minha loja. Isso aí foi gratificante. Eu fiquei de boca aberta. Eu precisei tirar a base. A gente conseguiu acreditar, filtrar tudo aquilo no dia seguinte, no domingo. E eu e minha esposa conversar, falei, de onde veio tanta gente? Impressionante, mais de 1000, 2000 pessoas. Então agora, queria passar o microfone para a dona Ellen, pode ser, que nós vamos fechar aqui, né? Vamos para uma hora realmente que passou sem perceber. Então a dona Ellen também foi responsável por eu me aproximar dessa família aqui maravilhosa, né? Foi a primeira que eu tive contato da família. Achei ela bravona, né? Cheguei lá e falei, nossa senhora, dona Ellen, vai ser difícil para nós fazer negócio com ela, mas super bacana, sempre me atendeu, eu ligo lá, ela prepara as peças para mim. Então eu queria agradecer a você, dona Ellen, a senhora. Imagina, eu só tenho a agradecer a sua participação. Eu sou estilo, vou me titular, né? Estilo ACB1000, né? Certo. Nervosona, mas é legal. Mas assim, muito bacana a sua atitude. A gente já deu pra ver, conhecer um pouco do que era você no nosso stand, lá no salão. Então assim, muita gente, pessoas chorando, crianças, mulheres. O pessoal pensa, só quem tem moto que vai pro tiozão. Não é verdade. Não é verdade, não é crianças verdade. se emocionam, pessoas, senhoras, aquele senhor que veio doar brinquedo, saiu do Paraná, de seja, eu me recordo o nome. Então assim, são atitudes, sabe, assim, que a gente até para falar se emociona, porque é muito bacana. Com o mundo que tem hoje em dia e as pessoas conseguem fazer isso, né? Doar um pouco, não só em dinheiro, em mercadoria, no caso brinquedo, mas doar o tempo também e o carinho. Muito bacana. Eu agradeço a senhora também porque a senhora deu um tempo, um carinho, né? Abdicou do seu espaço da loja, que na realidade quem manda lá é a dona Ellen, né? Uns trabalham lá e ele também, não obedece não. Tem que ter, né? 4 homens em casa, alguém tem que segurar. Lógico. Então é isso aí, foi bem bacana. O programa foi bem rápido, ó, já estamos quase acabando, né? E
Eu agradeço, um abraço para dona Ana. Obrigado, senhora Dado. Ela está assistindo lá, não pôde vir. Agradeço mesmo. Que Deus abençoe, sabe, o seu dia, cada dia, e que cheguem só pessoas legais na sua vida, viu? Obrigado. Obrigado por ter chamado a gente para participar desse programa, viu? E nós vamos muito longe. E obrigado por você ter criado esses filhos maravilhosos que vocês têm. Graças a Deus, o marido que eu tenho, a família que eu tenho, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo de bom que Ele dá nas nossas vidas. Obrigado. Por isso a gente tenta ceder um pouquinho do que a gente tem para os outros. Legal. E amanhã de manhã eu tô lá pegando minhas pecinhas. Obrigado, né? A gente agradece. E aí, Ricardinho, como é que nós estamos? Tiozão, ó, vou falar rapidamente. Vamos aí. Ó, Cristiano Gifone, de Portugal. Poxa, Portugal. Falou que é super seu fã e mandou uma foto de uma Hornet branca que ele tem também, que já foi pro teu e-mail, tá? Tá. Tem o pessoal dos Estados Unidos também que tá mandando um salve, pessoal do Japão, Itália e tem mais alguns aqui que vão ser todos respondidos aí, viu? Um pouquinho de paciência, mas vai ser fora do ar. E queria dizer também que agora o programa termina ao vivo e começa o vídeo que foi feito pela WNTV da entrega dos presentes, logo na sequência, terminando o teu programa aqui. Bacana. É muito importante acessar a fanpage lá da WNTV, BR no Facebook, porque todos os recados que a gente consegue receber do tiozão, de uma maneira genérica, a gente passa para vocês lá. E futuros sorteios, né, tiozão? Tá, vamos estudar alguma coisa aí nos programas ao vivo, né? Próximo, a gente vai estudando. E eu acho que deu certo, né, nossa receita aqui, os programas vão ser ao vivo. Quer dizer, vai depender do meu patrão, né, me liberar nessas datas aí, né? Vamos ver. Salve, salve, chorão, não esquece de mim, não. Deixa eu participar também um pouquinho, né? Então, tenho só agradecer vocês aqui da WNTV pelo espaço cedido, né? A Works, a Filtrim Motos, né? São nossos parceiros, colaboradores, né? E vamos continuar ao vivo, vamos fazer força para isso acontecer. Eu vou assistir a hora que eu chegar na minha casa, né? Já vai estar lá para assistir? Eita! Também não é assim, amanhã. Não é assim, né? Porque amanhã vai ter edição, vai ter o GC colocado. Pô, então eu não vou ver nada hoje. Hoje não, porque tá ao vivo. Nossa Mas amanhã, ou no máximo depois de amanhã, vai ver quantas vezes quiser em HD. Beleza. Então tá bom, agradeço a família Ribeiro. Obrigado. O menino William também me emociona. Tenho um carinho especial por ele. Não vou dizer que, né, porque eu não tive filho, mas é um moleque que eu me afeiçoei. O olhar dele é um olhar carinhoso comigo. E adoro você, moleque. Nóis, Cezão. Wilson, obrigado. Você é o cara. Sério, você é o cara. Obrigado mesmo. Dona Ellen, muito obrigado. Obrigada tá bom? por tudo. Molecão, 500 milhas, o moto 256? Eu tô com a moto diferente, agora eu tô com a 15. A 256 a gente deixou pra trás. A gente tá agora com a 300, nova moto. Certo. E a gente vai tentar, vamos pegar uma experiência nessa corrida e vai ter a próxima que eu fui chamado, que é o Paulista. Certo. Aí a gente vai arrepiar mesmo. Beleza. Mas não vai deixar nego passar não. Tá bom. E vamos estar presente lá também, vamos ficar lá no box. Né? Vai arrumar uma credencial pra mim? Então tá bom. Dia 16 às 23 horas, tá piscando, tá gravando, ao vivo. Ao vivo, o nosso próximo programa, aí nós vamos entrar em ritmo de programa mesmo, vamos trazer mais um convidado, né? Vamos ver quem é, ainda não temos... E o KLE 621 aguarda aí os novos colaboradores, patrocinadores, aqueles que quiserem entrar em contato, pelo comercial @wnTV.com.br. Estaremos aqui para atendê-lo. Tá certo, então, o pessoal que quiser fazer uma parceria com a gente, né? Eu acho que a repercussão é bem legal. E a partir desse programa aqui vocês vão ter uma ideia, né, Ricardinho, do que pode ser feito. A gente pode aceitar a sugestão do seu web espectador. Também, né? também. Ideias. E vamos bolar um jeito aí de fazer um sorteio aqui no ao vivo, né? No Curtir já tem, da fanpage, já tem um aplicativo que faz, que a pessoa que curtiu já tem o cadastro dela e a gente pode aproveitar sorteio. para fazer o sorteio. Certo, entendi. O sorteio vai ser pela fanpage. Pela Porque fanpage. assim não tem como cometer
Injustiça. A injustiça. Legal. As pessoas têm que se cadastrar. Tem que curtir, chegar lá, curtir, e aí fica cadastrado. Quando a gente abrir o sorteio, o próprio sistema Faz o sorteio. faz o sorteio, isso tira a nossa responsabilidade.